Vitor Pereira fica ou não fica no Corinthians? Uma conversa ainda neste domingo pode definir a permanência ou não do treinador português no timão. Vai conversar com o Duílio, Vitor Pereira vai conversar com o Duílio. Aliás, ele já iniciou a conversa, né? Ele já teve uma primeira conversa. Fica, VP! Renova o contrato, VP! O Duílio Monteiro Alves vai ter que convencer o Vitor Pereira a ficar no Corinthians. Eu conto todos os detalhes para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, sendo o youtuber espectador mais bem informado do mundo, e deixe o seu like. Tá gostando do vídeo? Tá gostando das lives? Tá gostando do conteúdo do canal? Então deixe o seu like, é apenas um clique para você. Só like, só like. Só like, só like, só like, só like, só like, só like. É, o Carlos Lima me ensinou essa musiquinha e eu gostei muito e eu adotei aqui no canal do Sereto. Olha só, o Vitor Pereira falou sobre a permanência dele no Corinthians e deu um banho de água fria nos mais otimistas. Para quem estava mais otimista, ele deu um banho de água fria. Inclusive, eu também tomei esse banho de água fria, porque a informação que eu tinha, e tenho dito aqui, é que a permanência dele estava 99,9% acertada. Mas depois do que ele falou na entrevista coletiva, eu já não sei mais. O Vitor Pereira disse o seguinte, e uma conversa ainda neste domingo, tá? Uma conversa ainda neste domingo com o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, pode garantir ou não a permanência do Vitor Pereira no Corinthians para a próxima temporada. Ele disse o seguinte, sobre a minha permanência, eu já me sentei com o presidente, estamos a discutir as coisas, vamos ver. Mas ele que vai se pronunciar, é ele que é o presidente, ele que está à frente do clube. Não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer que vai continuar ou não. Não há decisão nenhuma. Então o Vitor Pereira deixando claro que não há decisão nenhuma em relação à permanência dele ou não. O que há é um início de conversas, que ele tem sim vontade de continuar no clube por causa principalmente da torcida, mas que o problema todo, como a gente tem dito aqui, é uma questão pessoal, uma questão da família que ele tem que resolver. E disse ainda que a vida não é só futebol. Vitor Pereira deu ainda mais detalhes sobre essa questão da família. Diz que a questão familiar para ele é fundamental, que ele não pode deixar mal a família para ser feliz. Ele disse, olha, eu não posso deixar mal minha família para eu ser feliz. Se eu ficar, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas eu vou. Essa situação não é uma coisa simples. É uma situação pesada. Vitor Pereira ainda deu detalhes do planejamento do Corinthians para a próxima temporada, dizendo que o Corinthians tem interesse em contratar de 3 a 4 reforços para deixar o time mais encorpado, para deixar o time, porque o objetivo é brigar por títulos importantes, e por isso a contratação de reforços, de 3 a 4 reforços, mas ele diz mais uma vez que o que está em causa é uma questão familiar que é séria. Não vou ficar aqui a contar da minha vida, é uma questão séria. Ele fala da questão familiar séria, tenho que sentir aqui se eles vão estar bem. Se eles não estiverem bem, não vale a pena ficar aqui, porque eu não vou ficar de corpo e alma. Diz ele que vai se sentir egoísta se a família não estiver se sentindo bem. Enfim, não é uma situação só minha, repete o Vitor Pereira, fala também da questão da comissão técnica, que todos têm filhos pequenos. O Felipe, que é auxiliar técnico, só tem um filho que nasceu agora, que ele está há meses e meses sem ver o bebê. Ele está falando do Felipe Almeida, que é um dos auxiliares técnicos. Os outros também têm filhos pequenos, falando dos outros auxiliar técnico. Disse ainda o Vitor Pereira que ser treinador é uma coisa maravilhosa, mas que a família vai ficando para trás, que nos últimos 12 anos ele não viu os filhos crescerem, que não acompanhou o crescimento deles, que é uma fatura que as pessoas não conseguem entender,
E ainda disse o Vitor Pereira, eu perdi uma fase da vida deles completamente, não consigo estar no meio da conversa deles, não sei o que estão a falar, mas esse clube tem me dado muitas emoções. Eu gosto muito de emoções fortes. Estou no lugar das emoções fortes. Bom, a pré-temporada do Corinthians começa ainda este ano. É um calendário diferente por causa da Copa do Mundo, né? O Campeonato Brasileiro acaba no dia 11 de novembro, a Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, lá no Catar, e a pré-temporada do Corinthians começa no dia 15 de dezembro. Então, e o elenco do Corinthians vai receber férias já no próximo mês, né, no mês de novembro, portanto, com a pré-temporada começando antes do Natal, no dia 15 de dezembro. Portanto, é muito importante, né? Muito importante, fundamental, que o Corinthians renove o contrato o quanto antes com o Vitor Pereira, até para tocar as outras questões, a questão dos reforços, a questão de preparar o time para disputar primeiro o Campeonato Paulista, Libertadores da América. Certamente o Corinthians estará classificado e a vitória sobre o Santos deu um passo gigantesco para que o Corinthians se classifique a Libertadores da América. Novamente a Copa do Brasil, novamente o Campeonato Brasileiro serão os campeonatos que o Corinthians irá disputar na próxima temporada. E fica muito claro, né, ou muito clara a situação, né? Tá muito evidente a situação. De um lado tem o Vitor Pereira, que tem a questão da família, o problema na família, a sogra está muito doente, a gente tem falado isso já há muito tempo, e está pesando essa situação. E o Vitor Pereira está baqueado, está sentido, está ainda nocauteado com a derrota para o Flamengo no Maracanã. Né? Ele apostou todas as fichas na vitória na Copa do Brasil, no que seria a vitória, o título do Corinthians. Apostou todas as fichas nesse título. E essa derrota para o Flamengo deixou o Vitor Pereira nocauteado. Não só o Vitor Pereira, como os outros jogadores nocauteados. E esse lado emocional tá pegando nesse momento, e a questão familiar. O Vitor Pereira tá emocionalmente exausto. Ele tem dito isso, né? Não tá mais aguentando o calendário, jogo em cima de jogo, aquela coisa toda. Ele tá exausto, ele tá cansado. E tá com saudade da família, e tem esse problema da questão da sogra. E do outro lado tem o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, que já disse que quer a permanência do Vitor Pereira. O Corinthians tenta convencer, né, persuadir o Vitor Pereira, convencer o Vitor Pereira a permanecer no Corinthians, inclusive com o projeto de carta branca, com o projeto de reforços, com o projeto de contratações. O Corinthians está montando um projeto para trazer de 3 a 4 ou 5 jogadores de primeira linha, de primeira prateleira, jogadores de ponta, para o Corinthians montar um time forte para a próxima temporada. Então, é isso que pode convencer o Vitor Pereira, né? Ele fala muito que gosta da torcida, que é apaixonado pela torcida, que ele se sente em casa, que ele gosta de desafios, que ele gosta de sentir a pressão, que ele gosta de sentir-se pressionado, a coisa toda, e é nisso que está apostando o Duílio Monteiro Alves. Uma conversa ainda neste domingo pode permanecer, pode resolver definir a permanência do Vitor Pereira ou não no Corinthians. O Corinthians pretende anunciar esta permanência dele antes do jogo do Fluminense na próxima quarta-feira. Porque quanto mais vai demorando, né, mais vai atrapalhando a situação. É uma coisa que se enrosca, porque aí vai gerando especulação, os jornalistas vão perguntando, cada um tem uma informação diferente, e fica essa situação complicada, né? Porque o Corinthians não pode ficar refém de um técnico ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que ele quer a permanência do treinador, e ele acredita que o treinador ideal para comandar o Corinthians na próxima temporada é o Vitor Pereira. O Corinthians está convicto disso. O Corinthians está muito satisfeito com o seu treinador. E a comissão e a torcida corintiana, né, o índice de aprovação do trabalho do Vitor Pereira no comando do time é grande, é gigantesco. A torcida do Corinthians, na sua grande maioria, se você fizer uma pesquisa, uma enquete, a torcida do Corinthians, na sua grande maioria, adora
o trabalho do Vitor Pereira, aprova o trabalho do Vitor Pereira, embora não tenha conquistado títulos. Mas ele foi à final da Copa do Brasil e resgatou um sentimento do corintiano de muito orgulho por torcer pelo Corinthians, né? E logo na sequência da Copa do Brasil já conseguiu uma vitória importante sobre o Santos e vai classificar novamente o Corinthians para a Libertadores da América. Então existe uma esperança que com a permanência do Vitor Pereira, com a manutenção do trabalho do Vitor Pereira e com a contratação de alguns jogadores, que o Corinthians possa novamente brigar por títulos na próxima temporada. Agora, se não tiver o Vitor Pereira, o Corinthians vai ter que começar do zero e vai ter que contratar outro treinador. E quem seria o treinador, né? Muitos nomes já estão sendo especulados. Por exemplo, o Vojvoda, técnico do Fortaleza. Se o Corinthians quer evitar essa especulação, ele tem que resolver o quanto antes a permanência do Vitor Pereira. Por isso o Corinthians quer resolver esta situação até antes do jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira, né? É muito importante que o Corinthians resolva essa situação. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu quero saber o que você pensa sobre a permanência do Vitor Pereira, sobre a contratação de reforços. O Wesley está dizendo o seguinte, que é hora de selecionar os melhores jogadores do elenco e separar dos jogadores ruins, e pegar os jogadores fracos, emprestar ou vender, e contratar bons jogadores para reforçar o elenco, para assim ter um time competitivo. Lembrando que devemos parar de trazer jogadores fracos, tipo aquele Jonathan Cafu, Pedro lateral, Bruno Melo e por aí vai. Temos que pensar como time grande. Exatamente, o Corinthians é um time gigantesco. O próximo comentário, aqui no canal do Cereto, você que nos escreve, o Adriano Ferreira, vai Corinthians sempre, e o Lucas Vasconcelos, fica Vitor Pereira. É isso aí, fica Vitor Pereira. O próximo comentário, os próximos comentários, o João Joaquim, bom dia Cereto e nação corintiana. O maior reforço inicial é mandar embora o Bambu, o Rony, o Xavier, o Bruno Melo, o Ramiro e outros que eu não lembro. João de Mauá, São Paulo. Grande abraço para Mauá, para a galera, para grande São Paulo. O próximo comentário do Thiago Brito. O Vitor Pereira tem que parafrasear o seu conterrâneo Dom Pedro I e dizer: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Gostei. Cuida, VP. Gostei, Thiago Brito. Gostei aí. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo corintiano que eu fico. Quando será o dia do fico do Vitor Pereira? Quem sabe ainda não é nesse domingo, na segunda-feira, na terça-feira, mas a expectativa é essa, que tenha uma entrevista coletiva já na segunda ou na terça-feira para anunciar esta permanência do Vitor Pereira. Depende do convencimento, né? O Corinthians tem que convencer o Vitor Pereira a ficar mais uma temporada. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, tá? Se você ainda não fez a inscrição, é muito fácil, é de graça, e aqui no botão vermelho, tá? Você faz essa inscrição, aperta o sininho, recebe todas as notificações, deixa o seu like, é apenas um clique para você. Só like, só like, só like, só like. Só like, só like, só like, só like. Gostei, Carlos Lima! Só like, só like, só like, só like. Ou então, like, like, like. Like, like, like. Like, like, like. Me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E é o seguinte, deixe o seu comentário, porque você viu, o seu comentário, a sua opinião faz toda a diferença aqui no canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.